Moradores revoltados com a Enel, Companhia de Energia Enel, nesse momento colocam fogo no meio da rua. Essas são imagens ao vivo, direto do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Você repara já a presença da polícia, é um protesto de moradores, diga-se de passagem, um protesto com toda razão. Não é possível que essa companhia que desabastece, né? É uma companhia que tinha que abastecer. Mas o que a gente tem visto na prática é uma companhia que desabastece São Paulo. Deixa eu ouvir a confusão lá. Olha aí. Olha aí, a população sem luz em algumas casas desde sexta-feira. Todo mundo, né, que tem responsabilidade pela Enel já tentou fazer algo. O Ministério de Minas e Energia já deu ultimato. Eles têm até amanhã para resolver toda a situação. Acho que, inclusive, foi muito tempo dado para a Enel. Como é que pode? Quase uma semana para resolver a situação? Tinha que ser questão de 24 horas no máximo, depois do prejuízo. Olha aí, a população está num ponto. Em outro está a polícia com várias viaturas dando segurança. Ah, tem o caminhão da Enel lá, é? Milagre, hein? Milagre ver um caminhão da Enel. Tá difícil encontrar esses caminhões. Só na garagem eu tenho visto. Ali está o caminhão, eles chegaram para fazer a religação agora da energia elétrica. Mas a população precisou colocar fogo no meio da rua. Isso acontece em várias cidades da região metropolitana de São Paulo. Olha aí. Agora, tem uma coisa importante, né, gente? Não adianta tentar se vingar, descontar a raiva no motorista do caminhão, no técnico do caminhão. Eles não têm absolutamente nada a ver com a história. Eles são cumpridores de ordem. Eles estão lá no local para cumprir a determinação da chefia deles. Então, não hostilizem os motoristas da Enel, não hostilizem os técnicos da Enel. Eles, se dependessem deles, eles saíam já resolvendo todos os problemas. Mas eles têm uma chefia que deve estar equivocada. Porque se não tivesse equivocada, sem dúvida nenhuma, a cidade de São Paulo e os outros municípios da região metropolitana todos não estariam aí sofrendo esse problema e sendo alvo de protestos. Tem protesto em São Paulo, teve protesto em São Bernardo, teve protesto em Cotia. Ontem chegaram a, inclusive, fechar a entrada da Enel em Cotia, porque os moradores não queriam deixar que os caminhões entrassem. Queriam os caminhões da Enel nas ruas. E a gente não sabe até agora por qual razão tantos caminhões dessa empresa que abastece cidades do estado de São Paulo. Dá uma verificada para mim, Zama, por favor. Quantos municípios a Enel abastece? Esse problema, né, você que está me assistindo agora, que está com luz, não é um problema só da cidade de São Paulo. São várias cidades do estado de São Paulo que estão com moradores ainda sem luz. Infelizmente, vários municípios ainda estão enfrentando isso. Hoje, o governador Tarcísio de Freitas deu uma entrevista dizendo que é a favor de cancelar o contrato com a Enel e de tirar a Enel não só de São Paulo. Ele foi duro nas palavras. Disse que, segundo, se fosse da vontade dele, é que ele não pode determinar cancelamento de contratos. Isso daí é do Ministério de Brasília de Minas e Energia. Mas que se dependesse do governador de São Paulo, o contrato seria cancelado de imediato. São quantas cidades? 24 cidades só do estado de São Paulo. 24 cidades estão, nesse momento, lamentando os serviços fracos que essa empresa está oferecendo. Quer ver? Vou passar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho as cidades ainda. São 18 milhões de pessoas? É isso que eu ia dizer. 18 milhões de pessoas que seriam atendidas no total. É isso? 18 milhões de pessoas. Mas é claro que nem todas elas foram atingidas pelos apagões, né? Os prefeitos fazem a parte deles, o governador fez a parte dele, o Ministério precisa fiscalizar direito. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, precisa fiscalizar, não está investindo o quanto deveria, né? Devia ter investido uma fortuna aqui em São Paulo. Não foi investido. Cancela o contrato, é simples, não tem segredo.
Eu acho que depois disso, que as cidades aqui da Grande São Paulo passaram desde sexta, deve ter argumento de sobra que justifique uma quebra de contrato unilateral na justiça, não, doutor Guastelli? Exatamente, porque ela não está investindo, né, o necessário para evitar esses apagões, né? A má prestação de serviço para a população, principalmente aqui do estado de São Paulo, nas 24 cidades que ela atende, não só na capital. Nós estamos vendo aí outros municípios que estão tendo problema no fornecimento de energia elétrica. E uma coisa interessante que a gente vê pela imagem, Bati, que não tem nenhuma árvore aí onde eles estão fazendo o concerto, né, que possa ter ocasionado essa queda. Então, realmente, é a falha na prestação de serviço e no pós, né, atendimento aí da Enel. Com uma queda dessa de energia aí há mais de 5 dias, né, a população não aguenta mais, há uma revolta muito grande. E muito bem poderia o ministro de Minas e Energia, né, cancelar esse contrato unilateralmente e convocar outra empresa para prestar serviço, que nós temos outras concessionárias espalhadas pelo Brasil. E a questão das árvores que você está dizendo, ontem mesmo o Guastelli levantou uma árvore que ele tinha dúvida se precisaria de poda. A gente mandou essa árvore para a prefeitura analisar, a prefeitura disse que é uma árvore saudável, né? Você tirar a árvore saudável do lugar, por mais que pareça, né, Guastelli? Sim, ela até parece em alguns galhos não ser uma árvore saudável. Mas por isso que existe um departamento com técnicos que vão até o local, que analisam a saúde da árvore, eles falam como um indivíduo, né? Porque a árvore é um ser vivo. Eles analisam essa árvore e só se constatar realmente que não tem mais condições, eles acabam sacrificando e cortando essa árvore, né? Eles fazem de tudo para manter. Agora, é bom pontuar também o seguinte, a Grande São Paulo foi alvo, que o Marcos Leandro não está aqui comigo, mas se não me falha a memória, 107 ou quase 108 quilômetros por hora os ventos que foram registrados na sexta-feira, gente. 107 quilômetros por hora. O furacão lá nos Estados Unidos, quando tocou o solo lá de Orlando, mais no interior, tinha 200 quilômetros por hora o vento. Aqui 107. É um vento muito forte que derruba a árvore, seja ela já uma árvore que precisava de corte ou então árvore saudável. Não tem. É difícil uma árvore aguentar realmente 107 quilômetros por hora numa ventania. Mas não se justifica tantas cidades sofrerem assim. Se fosse algo específico, né? Específico. Olha, isso é um problema só que aconteceu em Barueri. Vamos ver com mais atenção. Será que é problema da Enel ou será que tem outro problema na história? Mas não. Nós estamos falando de dezenas de cidades que foram afetadas e todas elas com a mesma empresa concessionária de energia elétrica, né? A gente paga caro pelo serviço de iluminação pública, a gente quer um serviço de qualidade. A gente quer que o serviço prestado aqui em São Paulo tenha a mesma eficiência que a Enel tem quando vai cortar a luz da nossa casa por falta de pagamento. A Enel está errada de cortar a luz? Não, não está errada. Se fizer os avisos certinhos, tiver o prazo dentro da lei que ela possa efetuar o corte, tem mais é que cortar. Agora, para quem paga em dia, para quem cumpre com seus compromissos com a concessionária de energia elétrica, tem que ter o melhor serviço. Tem que ter o restabelecimento imediato. É claro que acontece queda de energia. Ninguém está aqui falando que vai acabar a falta de energia, vai parar de ter falta de energia. A gente vai ter uma outra chuva, a gente pode ter casos isolados, mas não que atinja essa população toda. Não se pode. Aí não, aí está errado. Se fosse algo concentrado numa cidade específica ou algo concentrado num bairro específico de São Paulo, que muitas vezes parece uma cidade, a gente até compreende, a gente sabe que está suscetível a isso. Agora, todas as cidades quase atendidas pela mesma empresa concessionária estão dando problema? Aí não dá. Aí não adianta você xingar o vereador, não adianta você xingar o prefeito, não adianta você xingar o governo. Você tem que ficar bravo com a Enel. Constatou-se o problema? Tira sem dó. Não tem dó da gente. A gente está perdendo medicamento na geladeira. A gente está perdendo alimento, né? Quanto custa fazer uma compra de mercado? Para você botar na geladeira e aí vem essa queda de energia absurda 72 horas. Para você ter uma ideia, quantas cidades você disse afetadas? 24 municípios afetados. A Enel atende 18 milhões de pessoas.
Caramba, então é grande São Paulo toda. Porque São Paulo tem quantos? O estado de São Paulo tem quantos habitantes? 30 milhões? 32 milhões? Não é? Eles atendem 20% do PIB brasileiro, gente amiga. E olha só, imagina o quanto eles faturam com os clientes de São Paulo capital, Santo André, São Bernardo, Cotia, se eu não me engano, Mogi das Cruzes também é. Guarulhos também é? Enel não? Guarulhos eu acho que não, né? Dá uma olhada para mim. São 24 municípios. Em todos esses municípios, a população ficou sem luz e tem gente sem luz até agora. É preciso chegar, né? Ministério de Minas e Energia fez certinho. Detectou a situação, São Paulo fez a reclamação, dá o ultimato para a Enel. O ministro foi lá e deu o ultimato. Não cumpriu? Vai quebrar contrato. Eu tenho certeza. É interesse total do Ministério de Minas e Energia de tirar a empresa que não funciona. É interesse total da Agência Nacional de Energia Elétrica de tirar a empresa que não funciona. Agora, tem que tirar rápido, porque vai chover de novo, concorda? Vai chover de novo. Vai ventar de novo, vai ventar de novo. E ontem eu estava reparando também o seguinte. Quando que aconteceu aquele primeiro alerta, que foi assustador, se eu não me engano foi ano passado, um alerta de que ia ter uma onda de calor. Tá lembrado, Zé Mataro? Foi ano passado. Foi o quê? Tipo julho, agosto. Chegou aquela notícia que a gente nunca tinha visto assim, né? Vai ter uma onda que pode bater quase sensação térmica de 50 graus, não foi isso? Foi isso. Eu não dormia com ar-condicionado. Você dorme com ar-condicionado, Guastelli? Durmo. A partir agora desse ano aqui, com esse calor e o ano passado, né? Sou obrigado a dormir com ar-condicionado. Então, é insuportável, né? Então, aí o que acontece? Eu não dormia com ar-condicionado. Desde aquela onda de calor, eu comecei a reparar. Eu só durmo com ar-condicionado. Então, se eu tive esse comportamento, o Dr. Guastelli também teve, eu imagino que vários de vocês que estão me assistindo também passaram a usar ar-condicionado com frequência. Eu, por exemplo, estou usando todo dia. Então, é claro que a gente está gastando mais energia. Será que os equipamentos da Enel foram atualizados? Foi feito o investimento que deveria para ter essa demanda maior? Não é uma crise de falta de energia do Brasil, não. O Brasil tem energia. Não tem energia no povo da Enel de trabalhar para botar energia para o povo, se é que você me entende. Olha aqui, importante, hein? Em carta com prefeitos, governo de São Paulo pede que TCU, Tribunal de Contas da União, cobre... É isso? O governador está pedindo para que Brasília... Não é o TCE, é TCU, né? TCE não pode fazer nada, Tribunal de Contas do Estado. Não. Tribunal de Contas da União cobre intervenção na concessão da Enel por órgãos federais. Em reunião, hoje, o governador Tarcísio cobrou que a União e a Agência Nacional de Energia tomem medidas de urgência em relação ao contrato de concessão. Legal. É isso. Não tem que ter briga política, não. É resolver na prática, gente. Brasília que é o melhor para São Paulo, governo de São Paulo que é o melhor para o povo. É resolver, é sentar e resolver. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu nesta terça com o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e com prefeitos de municípios da região metropolitana afetados pelo fornecimento de energia elétrica, que ocorre desde sexta. Após o encontro, foi entregue uma carta conjunta ao Tribunal de Contas da União, solicitando que a Corte tome medidas cabíveis para que órgãos federais competentes declarem com urgência a intervenção concessionária na Enel ou a caducidade do contrato. Ótimo. Boa, Tarcísio. É isso, é isso. Quem é que fiscaliza o trabalho da União? Tribunal de Contas. Tribunal de Contas é acionado, vai verificar e pronto. Pede intervenção e depois tira o contrato por caducidade e faz uma nova licitação com uma empresa que tenha como atender o povo de São Paulo. Quando eu digo povo de São Paulo, não é da cidade de São Paulo, é do município de São Paulo, capital, e de todos os municípios onde as pessoas estão sofrendo com a falta de atendimento. O povo está pagando a conta. Claro que tem uma inadimplência, como em todos os setores, mas eu estou pagando minha conta. Você está pagando sua conta? Está pagando. Está pagando, doutor Guastelli? Sim, estou pagando. Que susto. Pago caro, né? Todo mundo paga caro. Agora a bandeira vermelha, né? Esse mês aqui, então você vê, é um absurdo, né? Mas você está tendo contrapartida do investimento? Não. É isso. Por isso que é o seguinte, ficou sem luz na sua casa? Pede depois para a companhia fazer o abatimento.
Primeiro entre em contato, você vai entrar em contato com a Enel no site da Enel. Fala, olha, fiquei sem energia do dia tal ao dia tal, tive esse prejuízo. Tira a foto da sua geladeira. Tive prejuízo com esses alimentos, tive prejuízo com esse remédio. Caneta para diabetes. Ela precisa ser mantida sob tantos graus de refrigeração. Perdi a caneta. Caneta custa quanto? Aquela caneta é cara, que emagrece e é para diabético. Quase R$1.000, não é? Aquela mais caneta? ou menos isso. Quase R$1.000. Perdi o remédio que eu uso para o meu filho. Está aqui, 2 frascos. Tem nota fiscal, melhor ainda. Tira foto de tudo. Envia para a Enel. Enel, é o seguinte, além de vocês darem o abatimento na conta, eu preciso de ajuda de vocês. Vocês não quebram nunca. Vocês têm dinheiro de fora, inclusive. Aqui na minha casa a gente quebra, sabe? Aqui quebra. Esses R$1.000 que foram para caneta de diabetes é caríssimo. Ó, tô aqui com a corda no pescoço. Tô aqui, ó, perdi a carne. Toda a feira que eu fiz foi perdida. Eu preciso do ressarcimento dessas compras e preciso também do abatimento na minha conta. Se a Enel não responder, Procon, tá aqui meu pedido, minha solicitação direta para a companhia. Estou mostrando minha boa-fé. Eu sou um consumidor que paga em dia as minhas contas. Eu entrei no site da Enel, como vocês orientam. Eu mandei o e-mail no dia tal, não tive resposta até agora. Passou 7 dias, não tive resposta. Registra no Procon. Chegando no Procon, o que o Procon pode fazer na prática, doutor Guastelli? Ele vai intimar a Enel a comparecer das explicações, mas só que ele não tem a força que tem o judiciário, né? De condenar a Enel a indenizar. Então ele vai notificar, a Enel não comparece, aí o que o consumidor é obrigado a fazer é aquela reclamação do Procon, levar até um juizado de pequenas causas do seu bairro, próximo ao fórum, que você não precisa de advogado, tá? Você entra lá e pede a indenização, né, pelos prejuízos que você teve, inclusive danos morais. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem entendido, né, que na falha de prestação de serviço, indenização por danos morais no valor de R$10.000. Então, peça a indenização por danos morais, aí o juiz vai determinar a citação da Enel, a Enel é obrigada a comparecer, se não comparecer, ocorre a revelia, aí o juiz julga o processo. Se a Enel comparece, é apresentada a resposta, mesmo assim o juiz vai decidir com base nos fatos que você apresentou e muito provavelmente vai condenar a Enel, te ressarcir. Aí depois a Enel é intimada a pagar o valor que o juiz condenou. Faz 2 janelas, Edu, por favor. Agora, o doutor Guastelli, deixa o Guastelli na terceira janela, aliás, por favor. Doutor Guastelli, o senhor está dizendo que dá para procurar o juizado de pequenas causas sem advogado. Sim. Mas quem é que faz o relatório, quem é que faz o pedido, quem é que abre esse processo? Eu sei que é de pequenas causas, mas alguém tem que fazer a dissertação, a redação do processo. Não, então, tem funcionários do próprio fórum, lá do juizado de pequenas causas, que vão auxiliar a pessoa. Então, eles vão montar o relatório, pegar a qualificação da pessoa, né, relatar os fatos. É simples, lá. É uma coisa simples, é um procedimento simples. Informar lá os prejuízos que teve, os danos materiais e os danos morais se a pessoa pedir. E aí ela faz o pedido, já está praticamente formalizado no computador do juizado. Aí distribui, a pessoa tem o número do processo, vai ter que comparecer na audiência de conciliação, que já é marcada. E é virtual essa audiência? Não, pode ser virtual ou presencial, vai depender do juizado. Se for virtual, é mandado o link lá, a pessoa entra no dia da audiência e aceita a proposta de acordo ou não. Se não tiver acordo, o juiz vai marcar uma outra audiência de instrução, se houver necessidade. Se não, depois de apresentada a defesa, ele vai dar a sentença. Mas, por exemplo, a Enel, como nós dissemos, ela atende vários municípios aqui de São Paulo. Todos esses municípios têm Todos esses municípios têm esse juizado de pequenas causas? Sim, todo fórum, né? Toda comarca, toda cidade tem uma unidade do fórum. E no fórum tem a vara do juizado de pequenas causas. Então é simples, é somente as pessoas irem desses municípios afetados, né? Irem até o fórum, perguntar onde é a vara da pequenas causas e ingressar lá com o processo, que vai ser bem mais simples, né? Aí sim a Enel vai, vamos dizer, ou acorda de vez para resolver o problema, porque a hora que ela começar a sentir no bolso, né, as indenizações... Não vai. Mas esse de pequenas causas, quanto tempo mais ou menos se dá a decisão, se o consumidor vai ganhar ou não a causa? Mais ou menos 6 meses a 1 ano, aí é coisa rápida, pode. Rápida... Para quem ganha salário mínimo, para quem é atingido, para quem
perdeu eletrodoméstico queimado também eu posso reivindicar? Pode também reivindicar, primeiro administrativamente, né, no próprio site da Enel lá, você faz a reclamação, se eles não consertarem, né, não derem uma devolutiva, você pode entrar também no PROCON e aí depois no juizado de pequenas causas. Mas eu digo que é o seguinte, a gente tem esse mecanismo, essa ferramenta que é o juizado de pequenas causas, que você não precisa... E funciona bem, né? E funciona bem. É prático, rápido e eficiente. Porque as pessoas não precisam ficar na dependência, né, da boa vontade da Enel de ressarcir. E nem precisa de um advogado, né, para poder fazer esse pleito. Olha só aqui. Olha isso. Olha esse dado que chegou aqui. São Paulo fica 5 vezes mais tempo sem luz que cidades atendidas pela Enel na Itália. A Enel é uma empresa italiana. Lá, pelo jeito, a legislação é mais rigorosa e não tem essa história de não investir. Não tem essa história de prometer investimento e não ser cumprido. Aqui no Brasil, pelo menos, está colando, né? Para essa empresa estar se mantendo há tanto tempo aqui. E agora, né, que a gente vai ter fenômeno cada vez mais perigoso. Se os comandantes de aviões estão relatando, os comandantes que fazem voos para a Europa, para os Estados Unidos, que voam com essa frequência em locais, né, onde tem turbulência, onde tem ventania muito forte, estão dizendo, olha, está cada vez mais difícil de voar. Está cada vez mais o avião suscetível a enfrentar locais de turbulência. Por isso que você tem visto agora nos últimos tempos essas notícias insistentes de avião lá na Ásia, atravessou uma área de turbulência inesperada, matou gente, uma pessoa morreu no avião, comissário ferido, lembra aquela imagem? Gente toda cortada, as bandejas de serviço no chão, mala que foi parar da poltrona 40, foi parar na poltrona 1, enfim, uma coisa horrível, né? O avião caiu bastante e depois se restabeleceu. Mas são fenômenos da natureza que estão ficando cada vez mais comuns. E a gente tem que se preparar também para aqui embaixo, não só lá em cima, para que embaixo a gente possa se livrar dessas situações. Daqui a pouco eu volto com outras informações direto desse protesto.